lá. Então, sem microfone, para mim, não é problema. Fique bem à vontade para a gente bater um papo. Essa é a ideia, né, pessoal, é a gente conversar, né, não dar uma palestra, né, é fazer um bate-papo mesmo, né. A minha formação, Marcos Gil, eu sou físico, sou formado em física, pesquisador, chama de cientista também, embora está difícil ser cientista no Brasil, né, mas pesquisador. Sou físico, tenho mestrado na área de materiais. Na física tem uma grande área que a gente chama de área de materiais, que é uma área dedicada a desenvolver e estudar novos materiais, as propriedades dos materiais. O meu doutorado é em engenharia química, então as aplicações dos materiais, os processos de fabricações de materiais, esta é uma área da engenharia, e em específico engenharia química, dedicada também à área de materiais. E por hobby eu fiz o meu pós-doutorado em tecnologias nucleares, em reatores nucleares. Aí não tinha mais o que fazer, dá uma estudadinha aí, alguns gostam de jogar futebol, eu não tenho esse talento, então eu vou estudar mais um pouco. Eu trabalhei então na área de materiais também, mas na área de reatores nucleares. Eu atuo hoje na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, então uma instituição federal, é universitária e ela é tecnológica porque é uma instituição que é dedicada à área de desenvolvimento de tecnologias, né? Então, basicamente, eu diria que 80% a 90% do que nós fazemos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná é engenharia, né? E eu, naturalmente, na área de engenharia, física, na área de desenvolvimento de novos materiais. A minha jornada é mais ou menos aí 28, 27 anos, eu esqueci também já, né? Que eu trabalho na área de materiais. Eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, minha graduação, meu mestrado, meu doutorado e o pós-doutorado pela USP, né? Então aí a gente sabe um pouquinho de materiais, mas a cada dia a gente aprende coisas novas, né? Porque o que mais tem é materiais para nós estudarmos, e a cada dia, a cada momento a gente se depara com novos materiais, muitas propriedades novas, né? Uma área maravilhosa e fantástica. Muito bem. Já não pode me corta, eu faço o dedinho assim de um minuto. Vamos lá, primeira pergunta então. Professor, depois dessa apresentação, então, foi uma preocupação nossa de buscar uma instituição que pudesse fazer o que a gente chama de validação, né? Fazer experimentos para a gente ver como o nosso aparelho estava se comportando na prática. Então, a primeira pergunta é: qual a importância de um estudo, uma validação técnica de um produto que vai para o consumidor? Qual é essa importância frente a tanto que a gente tem hoje no mercado, né? Porque assim, se você colocar na internet, tem dezenas de magnetizadores, dezenas de mineralizadores, dezenas de ionizadores, e cada um com uma página bonitinha e um preço diferente, uma aplicação. Tem os importados, tem uns que vêm, né, do outro lado do mundo e assim vai. Mas qual é a importância de a gente ter uma validação nossa, regional do Brasil, frente a essas tantas coisas que simplesmente chegam e vão para o mercado sem nenhuma orientação, sem nenhuma validação ou sem nenhuma especificação? Frente a isso tudo, qual a importância da gente ter um estudo de um produto que nem o equalizador? Então, são vários pontos, né, pessoal? Assim, vários pontos que são importantes em relação ao processo de validação. O primeiro, eu entendo que é notório e todos nós já sabemos, que é uma questão legal também, né? A questão da legislação mesmo, né? A gente tem que ter um respeito, sabermos, a empresa e nós como, né, distribuidores, temos um respeito em relação à legislação. Nós temos que vender o que realmente o produto entrega, né? Então nós não podemos ficar, me perdoem falar um termo, achismo, né? Eu acho que, então nós temos que comprovar o que nós estamos vendendo, né? Em respeito ao consumidor e também em relação ao nosso posicionamento. Existem alguns aspectos importantes do ponto de vista de legislação que podem estar em algum momento nos colocando em xeque. Se você não sabe o que está vendendo, qualquer legislação pode colocar em xeque, aí nós temos problemas, né? Então esse é o primeiro ponto, evidentemente, né? O outro, sobretudo, é no momento que nós sabemos o que nós estamos vendendo, no momento que nós sabemos, eu vou exemplificar que fica mais fácil, no momento que nós sabemos o
que nós estamos, na verdade, distribuindo na água que nós estamos vendendo, nós vamos poder não só responder adequadamente as perguntas, como também nós vamos conseguir orientar adequadamente o uso do nosso produto, né? Nós podemos dizer simplesmente, olha, nós achamos que essa água libera, por exemplo, cálcio. Achamos. Mas onde é que vem a credibilidade? No momento que nós falamos, não, essa água libera cálcio. No momento em que essa água contém, o aparelho libera cálcio, essa água contém cálcio. Qual é a próxima pergunta que viria de um consumidor? Você tem certeza? Quanto cálcio tem? Quanto é liberado? Como é liberado esse cálcio? Da onde vem esse cálcio? E aí então nós temos que nos posicionar com responsabilidade, né, e com respeito ao consumidor. Não, esse cálcio vem da dolomita, esse cálcio vem desse aparelho. Quanto que vem desse cálcio? 7 miligramas a cada litro. Bom, 1 dia, 2 dias, 3 dias, continua liberando cálcio? Continua liberando cálcio. Mas aumenta essa concentração? Aumenta essa concentração. E depois de 2 anos, ainda tem cálcio, ainda libera cálcio? Libera cálcio. Por quê? Porque nós medimos, nós sabemos, nós temos experimentos que mostram que existe cálcio, existe 7 miligramas de cálcio a cada litro, nós temos experimentos que mostram que amanhã continua liberando, nós temos experimentos que depois de 2 anos continua liberando. Só um parênteses, professor, vocês vão falar. Sim. Para o professor seguir. Não é só fazer o teste, são testes, protocolos, e isso aí é muito importante o professor falar. Não é qualquer teste inventado na universidade. Sim, sim, exatamente. E outra pergunta pode vir, evidentemente, para emendar, né? Mas quem são esses testes? Como que vocês fizeram esses testes? E aí, então, foi extremamente positiva o posicionamento e decisão da Orion, quando nos procurou lá, 5 anos, eu acho já, mais ou menos, né? Por aí, mais ou menos, nos procurou com essa postura. Não, nós queremos realmente estudar melhor isso, nós queremos responder essas perguntas com protocolos científicos, protocolos que realmente têm valores científicos, né? E aí, então, todos esses estudos, todos esses testes, eles foram realizados com protocolos científicos, né? Relatórios científicos, instituições, né? Idôneas, instituições científicas como universidade, né? Laboratórios e etc. Enfim, né? Tem toda essa história. Então, no momento que nós validamos, o termo validar é também o resultado que acontece na prática, que vocês comprovam, mas sobretudo tentarmos responder um pouquinho melhor por que está funcionando, por que está acontecendo isso. Isso é validar um produto. E no momento que você mostra a origem, né, o porquê que está causando dano nas pessoas, você realmente tem um produto validado e você traz seriedade, responsabilidade, respeito por parte da empresa, por parte dos colaboradores. E aí, naturalmente, quem tem respeito, né, quem tem responsabilidade, no mercado fica, né? Porque acaba conquistando o respeito do consumidor. É só vocês analisarem as grandes empresas que realmente valorizam a sua marca, né? Valorizam de que maneira? Investindo em pesquisa, em respostas, em capacitação, percebam que elas são perenes, elas continuam no mercado, né? Agora, as empresas do achismo, elas entram, né, comentaram há pouco aqui no depoimento, elas acabam entrando com o seu produto, não tem credibilidade, não estão validados, e em 2, 3, 6 meses simplesmente desaparecem. Então é extremamente importante esse processo de validação. O processo de validação não é só a etapa científica, não é só, por exemplo, ir lá no laboratório, fazer o que o Fiore fez com o seu grupo, né? Identificar, calcular, determinar e apresentar. Não, o processo de validação é todo esse conceito que vocês estão fazendo. Essa parte científica de informações faz parte do processo de validação. Estar no mercado e ter respostas que vocês estão colhendo, junto com uma resposta científica, né, é o processo de validação. Então é extremamente importante, evidentemente. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estou todo mundo tímido. Vou aplicar uma prova. Professor. Nosso diretor. Fiore, primeiramente cumprimentando
a todos, né, que estão aqui presentes, cumprimentando o Márcio Fiore, né, a parte principal de todo o estudo, né, do equalizador. Eu pediria para ti, Fiore, nessa parte de ecotoxicidade, o que você poderia falar sobre esse produto que se chama equalizador, para dar mais segurança para todos nós, para a empresa, para os nossos distribuidores, para o nosso cliente? Ele libera alguma coisa que é hostil à natureza? O que ele libera? Ótimo. Então eu vou resgatar um pouquinho essa pergunta, uma ótima pergunta, que já vou engatar, né? Para chegar na ecotoxicidade, né? Nossos estudos mostram que ele libera minerais, né? Como cálcio, magnésio, né? Que são fantásticos para nós. E nós nos preocupamos nos nossos estudos em também responder essas perguntas. O que mais pode estar liberando? Né? Porque se nós não sabemos, ou se sabemos, temos que identificar depois o que está liberando, se faz bem ou se faz mal. Né? Vamos falar simples, né? Nossos estudos mostram que, de fato, não é liberado nada prejudicial à saúde, nada. Né? Não tem até o relatório ali no caderno técnico da Orion, né? E nós nos preocupamos também em fazer estudos de toxicidade dessa água. O que são esses estudos, para vocês entenderem? Né? Existem alguns protocolos científicos cobrados e utilizados pela Anvisa, por exemplo, né? São protocolos muito rigorosos e protocolos que estão o tempo todo sendo aplicados pela comunidade do planeta. Não é pelo Fiore, a gente segue protocolos, são normas técnicas. E nós aplicamos 3 normas técnicas nisso, no trabalho. Uma primeira preocupação, uma pergunta para nós foi a seguinte: se essa água for liberada em corpos d'água, o que significa isso em resumo? Liberamos, lavamos e jogamos no solo, isso foi para a nossa vertente, para o riacho. Causa algum dano para seres aquáticos? Mesmo sabendo que não teria nada de mal lá, vamos fazer um protocolo, para a gente poder ter a certeza. Então, esse é um dos 3 testes, já vou comentar os outros 2, que nós utilizamos o teste de zebra fishing, que a gente chama. Fish é peixe, então tem protocolos que trabalham com peixe zebra, que a gente chama. Zebra porque eles são pequenininhos, são todos listadinhos, são bem bonitinhos inclusive, né? São protocolos do planeta, né? Então nós pegamos esta água em várias concentrações, várias condições e administramos nesses aquários com esses peixes, e aí tem todo um protocolo científico de observação do que acontece com esses peixes. E eles são bioindicadores de aquáticos. Se causar algum dano, são centenas de observações que a gente faz, se causar algum dano seria tóxico. Resultado, nenhum dano. Ou seja, podemos liberar essa água em corpos d'água sem problema. O outro teste que nós fizemos de toxicidade foi em camundongos. Acho que vocês são os mesmos protocolos para medicamentos, etc. Administramos em camundongos. Os camundongos beberam essa água, né? E nós analisamos as vísceras. É assim que funcionam, né? Os nossos medicamentos também são esses protocolos, né? Resultados para terrestres, né? Os camundongos representariam os terrestres, né? Nenhum sinal de toxicidade desta água. E por fim fizemos uma pergunta: mas eu posso descartar essa água, por exemplo, né? No solo, e pode prejudicar, por exemplo, os organismos, os micro-organismos do solo, que são importantes para a reprodução, para a parte toda de um ecossistema. E aí veio a ecotoxicidade, mais um protocolo que nós aplicamos em solos, despejando. Existem testes com colêmbulos, são micro-organismos que são adotados no protocolo, que nós observamos da mesma maneira que o peixe zebra, esses micro-organismos da cozinha da terra, exatamente. Nós observamos na terra, com diferentes concentrações, dias, etc. Avaliamos se tem morte, se afeta a reprodução, por exemplo, pode estar afetando algum órgão, não matar, né? Mas poderia causar algum problema na reprodução. Resultados todos negativos. Ou seja, essa bateria toda nos trouxe a segurança de que a água, já sabíamos disso, mas como cientistas, nosso papel era esse, comprovar que se
migrar para a água, se migrar para o solo e, se nós bebermos, não vai causar nenhum dano. Esses resultados, além de estarem no relatório técnico interno da Orion, nós estamos preparando agora um artigo científico para publicação. São todos eles negativos, que eu quero dizer no sentido de toxicidade, para publicação num Journal de Toxicology, né, algo desse tipo, para daí sim estarmos com um protocolo cientificamente divulgado, né, em todo o planeta, vamos dizer desta forma. Né. Em resumo, como é que isso é isso? Bom, professor, nós podemos então, assim, uma vez que nós testamos entre aspas, né? Foi feito todos os testes no equalizador, e essa validação, como é a mesma fonte de fabricação, as mesmas fontes de produtos, isso nós estendemos para todos os produtos equalizadores. Esse estudo ele vale também para todos os outros, né? Que às vezes pode gerar dúvida. Mas foi testada a garrafinha, mas foi testada, mas a resina tóxica usada na carcaça é a mesma, os elementos integrantes é a mesma, só a quantidade diferente, né, em cada um dos produtos, né? Inclusive no PET. E as pessoas perguntam assim, mas assim, foi testado o equalizador, mas a validação ela serve a mesma, já que são os mesmos componentes, não muda nada, só a diferença no tamanho? Sim, eu diria que nós testamos a matéria-prima, em resumo, né? A matéria-prima. Então, enquanto a Ori, assim ela faz, mantém esse protocolo de fabricação com qualidade, etc., garante que a garrafa tem o mesmo material, enfim, que esses materiais são utilizados, né? Isso se estende a qualquer produto que utilizar esse conceito e utilizar esses materiais. Então, acredito que sim, né? Todos os produtos de vocês têm essa fonte, né? Essa fonte como matéria-prima. Isso foi testado e validado. Alguém com alguma pergunta, pessoal? O material, vamos dizer assim, a maioria é da colônia, o veneno que é largado no solo, né? E hoje a maioria é lançado no lençol freático. Em que sentido o equalizador, o aparelho consegue, porque ele chega até 9 no pH, né? Uma pergunta assim meio estrúxula, mas... Não. Eu ia dizer se a equalização pode interferir em relação a venenos. É assim, se foi posto lá o glifosato no solo, na soja, e o glifosato foi para a água, o dano está causado pelo glifosato. Assim, ou seja, o equalizador não tem essa função. As espécies que o equalizador disponibiliza fazem bem, né, mas elas não vão lá e retiram da natureza o efeito tóxico do glifosato, por exemplo. Não tem como, né? Ela não essas espécies iônicas, etc., elas não são espécies que nós falamos degradativas de outras moléculas. Por outro lado, isso é muito bom, porque se essas espécies tivessem liberadas pelo equalizador, certo? Se essas espécies tivessem a capacidade de degradar uma molécula, por exemplo, de pesticida, elas seriam agressivas às moléculas de pesticida, mas seriam então agressivas a gente também, entendeu? Então nós estaríamos fazendo a ingestão e elas seriam tão agressivas, pode acreditar, a ponto de causar danos às nossas enzimas, né? A toda a nossa flora, né? Porque realmente, vocês imaginam, estou dando um exemplo a molécula de glifosato, que todo mundo acredita que conheça, né? Glifosato é um pesticida forte, né? O nome técnico do tricloroglico, né? Na verdade, acho que o glifosato é mais conhecido, né, João? O glifosato é uma molécula extremamente agressiva, mas é uma molécula orgânica. Para eu degradar essa molécula, eu preciso quebrar essa molécula. Então eu preciso de alguém que consiga fazer isso. Só que essas moléculas são muito estáveis, que nós falamos. Ou seja, elas duram, infelizmente, né? Elas duram, tipo o glifosato, por exemplo, né? Elas duram na natureza por tempos, né? Então, se nós tivéssemos componentes na água liberado pelo aparelho, por exemplo, eles seriam agressivos. E aí, então, a nossa saúde também, né? Então, por um lado, né? Não faz isso. E é de responsabilidade, na verdade, lá da BASF, por exemplo, né?
né, esse problema. Porque, em tese, não deveria ser permitido o uso de moléculas agressivas. Veja, do meu ponto de vista como pesquisador, eu diria, por que esses produtos são liberados sem antes fazer os testes que nós fizemos com a óleo? Se fizéssemos esses testes, alguns produtos que estão no mercado hoje não teriam sido liberados porque seriam tóxicos. Tóxicos para o peixinho, que nós fizemos o teste, ou tóxico para os colêmbolas, né, as minhocas, né, da nossa terra, e até mesmo aos camundongos, né, aos nós seres humanos. Né? Então, não sei se isso é bom ou é ruim, né? Eu acredito que não é a função. Né? Daqui a pouco a filtração, né? Oi? Porque entrou clandestino do Brasil, né? E não foi feito teste nenhum. Exatamente, tem toda uma história política, econômica nisso. Veja, eu não estou dizendo que teria que ser abolido isso, só que teria que ter uma política séria de uso, né, de responsabilidade de uso. Né? Nós sabemos também, tira, como é que fica o soja? Não é isso, não é essa a questão. A questão é só de uma responsabilidade com o produto, né? Assim como a óleo nunca teve a responsabilidade. Né? Teve a responsabilidade, foi a iniciativa da empresa em manter a responsabilidade em nos procurar e colocar. Nós queremos realmente comprovar, manter essa cultura de comprovação. Né? Então aí o problema a gente sabe, né? Que se nós entrarmos nisso, tem N fatores aí que não vem a esse fórum. Né? Algo que seria interessante, então, professor, concomitante, né, usar junto a questão da filtração, que é minimizar essas outras coisas e depois equalizar. Sim. E daí sim, pela filtração. Bom, uma outra pergunta, professor. Na verdade, a Orion vem trazendo então um conceito novo para a água, né? Equalizar, juntar essas grandezas. Porque isso foi também uma espécie de desafio, né? De juntar essas 3 grandezas. São 3 atividades diferentes que acontecem na água: magnetizar e assim mesmo tem restrições, né? Ionizar, mas principalmente mineralizar, que foi uma grande dificuldade, inclusive na dissertação e no próprio mestrado da Jéssica, encontrar conteúdo de mineralização da água. É muito escasso. Eu também encontrei muito escasso de encontrar conteúdos técnicos, científicos. Fora isso, tem um monte, mas artigos, principalmente conteúdos de mineralização, muito pouco foi testado. Aliás, eu acredito que nós fomos uma das poucas empresas que comprovou que há uma liberação, de fato, desses conteúdos que possivelmente, no futuro, outras empresas ou até outros estudos vão usar como base o nosso próprio estudo, que nós somos praticamente pioneiros na busca dessa informação importante. Né? Então, essa é uma questão interessante, professor, colocar, né, que esse conceito está, na verdade, se construindo junto com a empresa e com nossos aparelhos. Né? É legal isso, porque o conceito, eu diria que a Orion foi pioneira no conceito de equalização. É entender o que é essa equalização. Eu vi num depoimento, me falha a memória aqui agora há pouco tempo, agora, né, 20 minutos de vocês, que alguém comentou que a água, ela não tem que ser limpa completamente. O conceito limpo é de que não faça mal para a gente. Mas a gente não pode interpretar que a água sem nada, apenas água faz bem. Pelo contrário. Nós falamos cientificamente que a água, nós chamamos de água deionizada e destilada. Se vocês beberem água destilada o tempo todo, vocês vão colapsar, o organismo de vocês vai à morte. A água que está no nosso organismo, ela é simplesmente um solvente e é um veículo de transporte de nutrientes. Uma água sem nada não transporta absolutamente nada. Então isso é um problema sério. E o conceito de equalização vem nesse sentido. Você tem que trabalhar com a água com impurezas que façam mal para a nossa saúde, mas você precisa regular o que é nutriente para a nossa saúde na água. E esse regular o que é nutriente na água é o conceito de equalização. Porque existem macros, micronutrientes como potássio, cálcio, né? E o nosso organismo não pode ficar sem.
em momento algum, por sinal, né? Zinco, né? Essas espécies minerais, nós não podemos ficar sem. É importante uma água saudável, uma água que faz bem para nós, não é água então pura, mas sim água sem impureza que contém esses nutrientes. Então, essa é a chave do aparelho, né? Posso falar aparelho, né? Essa é a chave do conceito. É que a gente tem uma água pura, ok? No sentido de impurezas, mas que a gente regule os nutrientes dessa água para o uso. E o aparelho faz isso. Ele regula liberando os micronutrientes. No momento em que a água entra com um pouquinho de cálcio, mas é muito pouco, os elementos que estão no aparelho, eles liberam o cálcio para ajustar essa quantidade de cálcio na água. Se essa água estiver com uma quantidade de cálcio suficiente, o aparelho é inteligente, o aparelho não precisa liberar cálcio. Estou falando de forma mais simples, né? Tem todos os mecanismos físicos, químicos para isso, não vou entrar nesse detalhe. Então esse processo é da equalização, de garantir hoje, amanhã, daqui a um mês, entre aspas, sempre a mesma água. A água que não falte cálcio hoje, que sobre amanhã. Não, a água de hoje tem a quantidade certa de cálcio, amanhã tem a quantidade certa de cálcio, o mês que vem tem a quantidade certa de cálcio. E esse cálcio é um nutriente vital, o potássio, né? O que mais? O magnésio, né? O lítio, ou seja, esses componentes. Agora, também não me adianta tomar hoje uma quantidade de cálcio suficiente e amanhã não tomar o cálcio suficiente. Aí está uma das chaves, né? Uma chave dos mistérios, entre aspas. O que é mistério? É a regularidade desses nutrientes. Quando você come bem sempre, você estará bem sempre. Quando você come bem hoje, você está bem hoje. Amanhã você não come bem, você não vai estar bem. Isso não faz bem para a saúde. Comer exageradamente bem hoje e deixar de comer amanhã. Não é isso? Né? É o equilíbrio, perfeita a palavra, é o equilíbrio. A equalização é esse conceito grande. Isso, ela regula, ela busca esse equilíbrio dessa concentração das espécies minerais. E aí, se você tem um bom hábito, né, e necessário de beber água, né, de vez em quando uma cervejinha, mas de beber água, né, sempre beber água, você está bebendo uma água equalizada, uma água que tem sempre no equilíbrio os seus nutrientes, né, que o seu organismo precisa. Não tem como não se atingir resultados positivos, resultados bons, não é isso? Né? Você alimenta bem o nenenzinho, nossos filhos, né? Papinha sempre, a sopinha, não é assim que nós fazemos? Os meus 2 filhotes, sempre foi assim, não, é rigoroso. Tem que comer aquele dia isso, tem que estar nisso, não sei, não fazemos isso para os filhos. E os filhos vêm, né, sadios. Por quê? É a regularidade dos nutrientes que são dados. E naquele momento de vida nós estamos o tempo todo lá, né? É o filho, o nosso bem maior, né? Nós estamos, na verdade, no equilíbrio, regulando, dando a ele o que ele precisa todos os dias, né? E esse é o conceito de equalização. Normalmente o que se tem nós sabemos que os elementos, os minerais estão nas águas, sim, água mineral, sim, para cá, tá. Mas nós não tomamos sempre, todo dia, a mesma água mineral. Vocês tomam sempre, todo dia, a mesma garrafinha de água mineral da esquina? Não tomam, não tomam. Quando a gente traz esse conceito de equalização, nós mudamos a nossa rotina e a rotina das pessoas e passamos a tomar sempre aquela água. E o aparelho, fazendo a sua parte, está sempre colocando o que falta, buscando o equilíbrio. Agora eu vou parafrasear, vou usar o seu termo, né? Pode tomar, cobra deles. O professor é pobre, o professor é pobre, cobra deles. Mas assim, esse é um dos segredos. E para não fugir do tema, é isso que eu estou me referindo, esse conceito amplo é o conceito de equalização da água pelo aparelho, vocês estão entendendo? Ou seja, não adianta nós buscarmos uma resposta em meia linha. Equalização é isso, não, equalização é tudo isso. É a palavra equilíbrio, é o hábito, né? é os elementos certos, o aparelho certo, tudo isso está no conceito de equalização de água. Que sim, a óleo trouxe esse conceito, né? Até então, nós quando nos deparamos com parênteses aqui, mas o que vocês querem dizer com equalização? Vocês imaginam a primeira reunião
Eles conversando com o Fiore, nós não nos conhecíamos, né? Eu trouxe todos. Na época eu trabalhava na UNO Chapecó, aqui no mestrado e doutorado, ainda atuo na UNO Chapecó, esqueci de comentar, nos mestrados e doutorados aqui, em cooperação, né? Evidente. Mas na época a gente fez uma reunião com alguns pesquisadores, né? Que é do meu grupo de pesquisa. Aí nós colocamos na parede, né? Mas precisamos entender como vocês fazem. As pessoas fazem perguntas, né? Mas o que é isso, tal, né? E esse termo veio. Não, nós trabalhamos com equalização. Não, mas o que é equalização? Tem música, né? O que é isso? O que é essa equalização? Equalizador, som, né? O que é isso, né? E aí nós fomos por anos, né? E até hoje, né? A gente foi construindo, então, esse conceito, né? De equalização, que é, de fato, eu não vi em outro local, né? Até hoje, a não ser a hora. Realmente, esse conceito, se nós pudéssemos até registrar, eu acho que valeria, mas é outro conceito geral. Né? Até eu busquei agora para as bases científicas, né? 98,9% das maiores plataformas mundiais, a gente buscou exatamente esse termo, equalização, e o aparelho que pudesse promover não só o termo equalização, como é um termo novo, a magnetização, mineralização e ionização num único produto. E acreditamos aí que seja a maior inovação, seja exatamente reunir isso. Porque as pessoas acham que sempre inovação ela tem que ter, tem que vir de todo um aparato tecnológico moderno, né, com fios, com coach, com luz de LED, com, né, tipo o Alexa equaliza a água, não é assim. Não é assim, né? A inovação está em juntar esses princípios e construir esse conceito, né? Que essa foi tem sido o grande desafio para a empresa, e por isso que a gente buscou. Isso que eu falei, professor, é possível exatamente isso, de no futuro a gente ser citado como os pioneiros desse conceito e até citado em outros trabalhos. Quer dizer, eu já vou citar no meu trabalho, né? Claro. Eu sou o primeiro a citar o nosso próprio trabalho. Claro. Assim, isso entra na linha histórica das coisas, né? A gente sabe que a linha histórica quanto mais a gente fala, quanto mais a gente divulga, mais chance de sermos lembrados, né? De sermos citados. Então, eu acredito que sim, eu entendo que a questão de proteção intelectual de nomes, eu não sei até que ponto que isso é tão importante, sabe? Agora, sim, o posicionamento, o uso do termo, e de forma correta, isso sim é que enraiza, isso é que vai enraizar a citação e o reconhecimento. Claro, do ponto de vista científico, nós vamos estar publicando em materiais, em artigos científicos, etc., tal, sem dúvida alguma. Mas o posicionamento de vocês, explicando e usando o termo adequado, e claro, a explicação adequada, né? Correta? Equalização. E equalização é isso, e até em algumas situações que as pessoas sequer talvez perguntem o que é equalização, ter a iniciativa de posicionar e trazer o termo. Mas você sabe o que é equalização? Você não me perguntou, mas você sabe o que é equalização? Isso é extremamente importante porque enraiza na cultura das pessoas. E aí sim, sem dúvida alguma, sem dúvida. A outra é realmente aproveitar as oportunidades de registrar em veículos, né? Ou seja, veículos de comunicação, né? Em revistas, como vocês estão fazendo, né? Pegaram o trabalho, por exemplo, de dissertação de uma aluna nossa, nós associamos na época com a Jéssica, né? E a Jéssica publicou o trabalho de dissertação e que vocês transformaram em um caderno técnico, né? Da empresa, né? Catálogo técnico, é isso mesmo, porque o termo de equalização está ali também. Isso é um meio de divulgação. Eu acho isso prudente e importante. Inclusive agora está sendo feita toda a ficha catalográfica, registro da Biblioteca Nacional, ele vai virar produção paralela do mestrado. Perfeito, o SBE ali no livro, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Em resumindo, né, o equalizador, ele faz tudo para nós, no equilíbrio. Nós só temos que tomar. Só tomar. Explicar isso aqui, só isso. Exatamente. O espírito não vai. E importante, assim,
vocês me corrijam se eu estiver equivocado, porque às vezes como a gente tem uma formação muito dura, assim, né? Nós somos muito duros. Mas o equalizador, vocês bem colocaram, não faz aquele milagre das coisas. Não é isso que está sendo colocado, né? Não é. Então, quando você usa o termo equalização adequadamente, você vai mostrar para a pessoa que é uma coisa natural. É uma coisa quase que poxa, por que eu não pensei nisso antes? É acrescentado na água, né? É, acrescentar na água. Poxa, eu bebo água. Claro, eu bebo água. Se eu beber água todos os dias e uma água correta, vocês mesmos, eu não convenci vocês no momento em que se tomar todos os dias a água com os nutrientes que nós precisamos, a água só vai fazer o bem? E se a pessoa pedir, mas ela vai curar o câncer que eu já tenho? Não é isso que nós estamos falando. Agora, tudo ajuda. Se você tem um organismo forte, um organismo animado, né, porque toma água de forma equilibrada, com nutrientes, vai ajudar você brigar naquele momento por aquele câncer, por exemplo, não é isso? Tem mais qualidade de vida, tal. Então, no final, ajuda. Como que não vai ajudar? Agora, o cuidado o que está sendo liberado não é aquele medicamento que vai lá fazer a quimioterapia, por exemplo. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em ter um organismo saudável, mais forte, para enfrentar os problemas da vida. É isso, essa é a ideia. É muito simples e extremamente importante. É essa a ideia mesmo. Né? É mais fácil explicar para o cliente e entender. Isso. Desse produto para viver escutando isso é sem se separar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tem pergunta? Mais uma pergunta. Eu digo sempre assim para o cliente: tem clientes que o equalizador ajuda em 14 dias. Tem clientes que demoram 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tudo depende do organismo, né? E da condição que ele está. Que é do organismo, né? Vocês imaginam que eu sou relaxado com a minha saúde a vida toda. Por exemplo, eu estou sem cálcio, sem nada. De repente eu tomo por 15 dias, isso vai me ajudar rapidamente. Porque vai me repor rapidamente, me senti muito bem, realmente ajudou rapidamente. Tem aquele que já é mais equilibrado, então vai ajudar ele ao longo da vida a se manter mais animado, mais forte. Realmente depende de cada organismo. Mas mal não faz, só vai fazer bem, né? Aqui tem um bebê, eu já estou fazendo outro. Na verdade, vai condicionar a imunidade e o organismo a equilibrar para funcionar melhor, para ajudar na autocura. Exatamente, perfeito. O meu falecido pai dizia o seguinte: o melhor remédio é o alimento. Ele sempre, eu cresci assim, Itália não, né? Por isso que é polêmica aí, né? Mas é assim, eu não esqueci, não esqueço isso, meu pai. Ele sempre falava: olha, coma bem, que você está comendo o melhor medicamento. Quem não come bem, vai parar no hospital e vai para antibiótico. Claro, isso não vai tirar as chances de nós precisarmos. Mas o melhor remédio, meu pai sempre falou, que é o alimento. Porque exatamente essa autocura. Se você está comendo bem, se você está forte, leia-se, tem os minerais, bebe a água certa, etc, todo dia, você está o mais forte possível para essa sua cura. O que poderia levar talvez 1 ano para você curar no seu rim, você agora está curando talvez em 1 mês. Ou talvez nunca venha a ter um problema no seu rim por causa desse seu hábito. Isso é a autocura e ela existe. É isso, no meio da minha interpretação, que eu interpreto como autocura. Não aquele milagre. Você, infelizmente, teve aquela situação que vai dar a tua fatalidade e não vai curar, né? Acontece isso, a gente sabe disso, né? Fazendo com os filhos, né? A gente ajuda a prevenção. Prevenção, exatamente. Vou estender uma pergunta que pode ser do Gilmar e também do Fiore. Com essa liberação de cálcio, magnésio, todos esses minerais, pode-se dizer que a empresa Orion está criando um novo estilo de vida para as pessoas? O estilo de vida é ensinar as pessoas a consumir água. Os nossos distribuidores, todos eles,
vão nas casas e ouvem a mesma coisa. O que eles ouvem? Eu não bebo água. Sabe por que não bebe? Gosto de uma coisa agora? Não beba, eles põem um não na frente. As pessoas não bebem água. Elas não bebem água. Não têm o costume de tomar água. Só tomar aquele pouquinho para tomar o comprimido. Um comprimido, alguma coisa, um café. O aparelho, então, o estilo de vida que se cria através dos aparelhos equalizadores como um todo, né? E esse aqui mais ainda, porque ele fica do lado e fica assim, ó, ele fica para cá e para lá, e ela fica até puxando. Eu já estou um pouco cheio de água aqui, eu não estou me coçando para terminar, para botar água. Então, porque é assim que funciona, entendeu? Então, o estilo de vida é esse, a gente, o novo conceito é esse, a gente ensinar as pessoas a consumir a quantidade correta. Não é nem a quantidade que seria saudável, é o mínimo necessário para que as funções do corpo todas aconteçam adequadamente. Nem é o que poderia ser, a gente poderia tomar muito mais do mínimo necessário. A gente já passou os cálculos, né? Que a nutrologia hoje passa para a gente, né? Mas é o mínimo necessário fazendo. Esse eu acredito que seja um grande conceito de estilo de vida. E o outro é mostrar para as pessoas que existem diferentes tipos de água e que a gente pode criar o nosso próprio tipo de água quando a gente equaliza. Equalizar a água significa criar o teu estilo próprio de água, né? Essa água que ela fica equilibrada para ajudar o nosso corpo a reagir frente a alguns agravos de saúde. Eu concordo 100% com o Marco, e principalmente na questão de criar aquele hábito, aquela cultura nova de se preocupar com o que está bebendo, né? Que não é simplesmente, vamos tomar água, vamos comer. Não, é o cuidado de tomar uma água adequada, né? Que em algumas situações até talvez pessoas bebam água, mas não se preocupam, não tem problema mesmo, né? Ela não vai me fazer mal. Mas não pode pensar só que a água poderá te fazer mal, você tem que pensar que a água ela faz bem. Tem que pensar a outra ponta. O não fazer mal é óbvio, né? Você não pode. Agora você tem que pensar que a água ela também pode e vai te fazer o bem, né? Então a cultura de tomar água, aumentar o volume de água por dia, e aquela cultura de entender, de pensar, refletir, de dar valor ao que ela está bebendo, né? Que nós bebemos às vezes automaticamente uma água. Quem de vocês pensa no dia a dia, essa água vai me fazer bem porque estou bebendo isso? É uma coisa muito automática, e nós temos que criar esse hábito. Eu estou enchendo o copo, eu tenho que criar o hábito de que estou bebendo água porque faz bem para a saúde, e esta água está boa, vai fazer melhor ainda, vamos pensar assim, porque é uma água da vida, é uma água correta. Ela me chama, e isso não está no hábito das pessoas. Quem bebe água, muitas delas bebem automaticamente porque tem sede, né? Mas não toma aquela água pensando, essa água está adequada, essa água ela me fará bem porque tem isto, né? Muitas pessoas pensam, não tem bactéria, então eu posso beber. Tudo bem, está correto. Não tem bactéria, não tem impureza, eu posso beber, e melhor ainda, deixa eu ver, essa água correta. Eu posso ter duas águas que estão sem impurezas, mas pode ser que uma delas seja mais adequada, né? E aquela que tem os nutrientes é a mais adequada. É o conceito da água limpa, né? As pessoas pensam que tem que tirar tudo para ser água boa, e não. Dona Zeli, acho que depois a gente. Doutora, a questão que nós... Doutora é para ti, Gilmar. Eu ainda não tenho muita experiência, né? Mas assim que eu posso, me falta argumentos quando eu chego na casa dessas pessoas de mais idade que eu, então, elas têm a cultura do chimarrão. Eu bebo chimarrão, eu não preciso tomar água, eu tomo chá. Então, me falta argumento para dizer, por exemplo, essa água equalizada, no momento que ela aquece, né, em graus, isso quanto que fica interessante igual para tomar uma chimarrão? Isso a gente explica, não, ela é ótima, é melhor que pegar essa água da torneira, sendo equalizada, é melhor. Mas eu não sei cientificamente o que dizer.
Não, na verdade, assim, essas espécies que estão liberadas, ou que foram liberadas na água, elas são espécies que estão presentes aí. Se você ferver água, elas continuarão ali. Elas continuam. Continuarão ali. Tá, Como diz o professor, são moléculas estáveis, né? Sim, isso. Na verdade, assim, se eu fosse um cientista me perguntando, eu diria que uma pequena quantidadezinha é arrastada pelo vapor. Mas é uma quantidade muito pequena. Quando a gente evapora, por que eu estou falando evapora? Porque alguém ferve, o pessoal ferve água para tomar chimarrão. Alguns não, mas tem o chiaçozinho, sai aquele vapor. Né? Quando sai aquele vapor, aquele é o vapor, é só água. Só água. O que é de sódio, potássio, o que mais? Magnésio, lítio, fica no fundo da chaleira. Não vai junto, não evapora junto. Por sinal, essa é uma das técnicas que nós fazemos em medicamentos em laboratórios para filtrar, entre aspas, a água. Nós destilamos a água para obter a água pura, livre de tudo isso, para depois utilizar essa água, né, com essas garantias, né, que não foi chumbo, não foi, né, muita coisa ruim lá, para depois fazermos os medicamentos. Então, aquela pessoa que toma um chimarrão, ela pode sim, ela deve pegar a água. Não substitui o volume, né? Se tocar, eu tomo chimarrão, tomo pouca água. Uma coisa, Não, aí tem um outro conceito na minha interpretação, de que você tomar chimarrão, você não está com aquele equilíbrio, com aquela água regularizada. Tudo bem, não é só tomar água, você precisa de água com nutrientes corretos. Chimarrão também traz nutrientes interessantes. Sim, ótimo. Só que não traz, por exemplo, 7 miligramas por litro de cálcio. Aquela água na erva mate não vai, naquele tempinho que você está tomando, retirar cada litro de água que ele tomar de chimarrão, não vai retirar 7 miligramas de cálcio. Então não é só o volume de água que você está tomando, é que água que você está tomando. Você está tomando uma água boa, chimarrão, ótimo, mas você não está tomando nessa água de chimarrão 7 miligramas de cálcio a cada litro. Então o que eu faço? Simples, faz o chimarrão com a água equalizada, porque não vai ter problema nenhum. Você vai retirar todos os extratos de erva mate, que faz bem também, e vai adicionar a esse extrato os 7 miligramas de cálcio que a água equalizada que você usou. Mas ferveu, não tem problema, porque ele está ali. Claro que isso requer você sentar com calma com a pessoa. E assim, às vezes a pessoa também não quer nem ouvir, daí você tem que voltar amanhã, né? Mas enfim, é uma resposta técnica, sem desprezar o chimarrão. Acho que não é assim. Não perde as propriedades. Não vai perder as A propriedades. maioria das vezes eu digo, chá, chimarrão não é água. E na comida também, pode usar bem tranquilo. Pode. Até tomar banho, Olha aí, ó, tomar banho de preferência. Né? preferência. Eu mesmo coloco Tem que botar uns 3 daí, né? Uns 3 Pratos, cozinhando, lógico. Sim. Cozinhar. O Gil tem uma pergunta. Depois eu vou ler. Você está falando, né? Desde o momento que eu conheci essa água, sei dos benefícios dela, jamais consigo tomar outra água, né? Então eu utilizo a água equalizada para chimarrão, para todas as refeições que eu ia fazer, o alimento, o cozinho, tudo. Principalmente, naturalmente, se Deus quiser, teremos até o chuveiro, sei lá, Sim. É uma dica. Perfeição. É um chuveiro equalizador. Tudo que vocês imaginarem de produtos do dia a dia de vocês que utilizam água, essa é a ideia. Você mal não está fazendo. Utilize essa água. Você vai ter que utilizar água mesmo. Eu uso até no carro. Para me corrigir, para beber água. E a minha pergunta, né? Isso. A minha pergunta, essa é a complementação. A minha pergunta é a seguinte: existem diversos tipos de águas, né? Desde a rede, diversos tipos de saneamentos, que são diferentes águas. A gente aprendeu com o Dr. João Meckmann que a da Corsã é uma das melhores águas, né? Eu achava que, para mim, o meu conceito era a pior das águas, né? Questão do cloro. Tudo da pureza do gosto dela, né? Agora a gente sabe que filtrando
essa água e hoje a gente equaliza e toma essa água. Okay? Existe água mineral, onde as pessoas também podem equalizar. Eu indico pessoas a não beberem, não consumirem mais água depois de saber da quantidade de conservantes que é adicionado à água, né? Que a gente sabe, cloretos, tomates, onde é que seja. Eu tenho 2 clientes, né? Eu não sabia que pessoas tomavam água destilada, existe água destilada, como você está falando. Essas 2 pessoas que eu conheço são mais, porque são um grupo, né? Eles bebem muita água destilada por dia. Só que o que eles fazem? Eles têm consciência que essa água não tem nutrientes, né? Não tem minerais. Eles acrescentam. Não sei se eles conseguem acrescentar a quantidade certa. Eles faziam isso. Eles acrescentavam cálcio, magnésio. Aí no momento que eles descobriram o meu aparelho, o meu produto, eles disseram, acho que esse produto vai me ajudar. Eu não vou estar mais adicionando. Eu vou equalizar a água que eu gosto de beber. Agora eu te pergunto, está correto? Ele pode pegar a água, continuar tomando essa água destilada e usar o aparelho para equalizar essa água para ficar perfeita? Você está devolvendo a água. Claro, sem dúvida. Se nós pudéssemos implantar uma linha em casa, é questão de espaço e dinheiro. O que seria o ideal mesmo? Realmente, o ideal é você ter um bom filtro, filtraliza, tira as grandes impurezas, desta água você destila, essa água destilada você equaliza. O que não é recomendado na minha recomendação é que você pegue a água destilada e beba. Porque uma água destilada, só para discutirmos um pouco, ela não tem nada de minerais. Por onde ela vai passar, ela vai arrancar os seus minerais, porque ela quer o equilíbrio. O organismo busca sempre ter a mesma quantidade de potássio no seu organismo. Então você água que desidrata. Desidrata. Você imagina assim, você está bebendo água, está no seu aparelho digestivo e essa água não tem nenhum mineral. Tudo que tiver de mineral no intestino, ela vai retirar. Então ela vai roubar o seu mineral lá nas microbiolosidades que estariam pegando e distribuindo para você, ela vai roubar e vai para fora. Vai para o rim, vai chegar no rim, daí é outro caminho, evidentemente, né? No rim até o caminho todo, o urinário, vai retirar os minerais, vai te desmineralizar e vai perder mineral. Se você for analisar, por exemplo, o que a gente não quer que não é recomendado, aquela urina amarela. Por quê? O que os médicos falam? Você está perdendo muito mineral. Não pode, não está funcionando, o seu rim não está funcionando por falta de água, e aí ele vai tudo embora, ele não vai reter, porque você precisa de mineral. Né? Então, eles não estão errando, no meu ponto de vista. Destila, ótimo, tira todas as impurezas. O que você está fazendo com a destilação? Garantindo que você, vou usar esse termo, não está tomando porcaria. Começa por aí. Agora ele tem consciência, quando ele adiciona uma colherinha, ele tem consciência de que aquela água não tem os minerais e nutrientes. Então, mas sabe que aquela água está pura. Então agora ele adiciona os minerais. E aí bebe. Correto. A questão é que tem que fazer isso rotineiramente, né? Então usa equalizador. Destila e passa essa água destilada no equalizador. Corrija. Se vocês pudessem fazer isso em todos, é ideal. Um filtro, o destilador e o equalizador. Esse seria o ideal. Mas o filtro Tá correto. já está. Correto. Seu dúvida? Não sei se faz sentido colocar agora isso aí, mas nas minhas andanças que eu fazia por aí, que estou retornando de novo agora, eu uso muito o portfólio para fazer a minha venda. Aí surgiam muitas perguntas. Diabetes. Ajuda na diabetes? Olha, o portfólio aqui não fala nada, mas só o hábito do costume de comprar o aparelho do macro e eu que ajuda, né? Porque vai ajudar todo o organismo, né? Claro, essa é mais a sua área, mas eu vou me arriscar, porque o meu pai, falecido pai, ele tinha diabetes. Não era uma batalha, uma briga, né? E só quem tem sabe que é o tempo todo ela briga e sofre. Mas associado, o diabetes nunca está sozinho, porque ela acaba tendo problemas em rins, acaba dando problema em todo o sistema.
E era fatal. No momento que ele tinha um problema de rim ou em outras, até de pulmão e etc., a diabetes foi regulada. Então, no meu ponto de vista, assim, o aparelho que nós temos na água não vai resolver o problema do pâncreas. Você vai continuar sendo um diabético no sentido que o pâncreas não está produzindo a quantidade de insulina suficiente. Ótimo. Só que a diabetes também é desregulada quando o teu sistema, teu organismo está desregulado. Então, se o seu rim, seu fígado, enfim, intestino, né, tudo que nós imaginamos, desregular, a diabetes é a primeira coisa que é afetada. Então, ajuda nesse sentido, no meu ponto de vista. Tudo que vier ajudar os outros sistemas que trabalham em conjunto, né, vai favorecer a diabetes desta forma. O meu pai acabou falecendo por insuficiência renal, diabetes alta, o organismo perdeu o controle, entrou em pânico, né? Então, em algumas situações, o rim pode não estar funcionando bem e o efeito é na diabetes. Então, controle bem o rim, controle bem o pulmão, controle bem os outros sistemas, que é mais fácil depois controlar a diabetes. Mas não ajuda, né? Mas não cura, vamos pensar assim. Não sei se falei besteira, o doutor está aqui. Falou exatamente. Obrigado. Eu quero sair também. Bom, quanto à questão da diabetes, eu descobri há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a minha estava em 258. Normal, 90 e pouco, 92, 93. 110 considerado pré-diabético. Então, 90 é o novo parâmetro. 90 é o novo parâmetro. E aí hoje eu estou com 90, 87, 92, 83. Eu meço praticamente 2, 3 vezes por semana. Eu como muito açúcar. Normalizou. Mel. Aí tem os fatores que o professor colocou. Você tira do organismo aquela sobrecarga que todos os órgãos têm ao mesmo tempo. Por quê? Porque a água ela vai equilibrando todos os outros órgãos e quando você dá volume, você começa a tomar mais água equalizada, esse volume ele acaba agindo sobre o rim e você acaba liberando mais toxinas. Ao liberar mais toxinas, você tem menos gasto de energia sobre todos os órgãos. E como é um efeito cascata, você tirando a pressão ou o desgaste em cada um dos órgãos, melhorando a alcalinidade de cada um, você, por tabela, vai chegar também no pâncreas, que vai diminuir essa sobrecarga, ou ele, se ele produz um pouco de insulina, ele até vai produzir um pouco mais, e a quantidade excessiva de glicose no sangue, por o sangue circular mais e você dá mais volume dentro do sistema circulatório, acaba também eliminando mais. Então, quando você vai medir, dá exatamente esse resultado, de diminuir o processo. Mas é um efeito cascata de vários órgãos trabalhando em conjunto, porque o organismo ele tem esse sistema de autocura muito desenvolvido. Então, ele começa a trabalhar cada um pouquinho. Diz, pessoal, temos que trabalhar o rim, coração e tal, o pulmão, todos os órgãos, intestino principalmente, precisam trabalhar para diminuir a glicose no sangue. Então, o mundo começa a se autorregular e, por consequência, essa quantidade que estava excessiva de glicose no sangue, ela diminui. E o corpo vai se restabelecendo gradualmente. Então, não é a água que é específica para isso, mas ela estimula cada órgão a fazer a sua parte. Recuperar em parte aquilo que ele tinha antes de ter o agravo. Entende? Em parte, porque não vai recuperar tudo. Isso a gente sabe. E aí o resultado vem. Né? Não é que a água é para diabetes, a água é para o coração, não. É o efeito completo do consumidor. Tinha mais uma pergunta depois. Tomava 2 comprimidos, nenhum. Olha só. É só um testemunho. A minha irmã tomava insulina há 5 anos já. E eu vendi o aparelho para ela só tomando a água. Hoje ela não toma mais insulina. Olha só. Faz 1 ano e 2 meses. A médica tirou a insulina dela porque o organismo dela estava produzindo insulina de novo. Só que legal. Nós temos um outro efeito da água aí no nosso organismo,
que como é uma água equilibrada, ela aumenta a biodistribuição. E quando você aumenta a biodistribuição de nutrientes, ou seja, vai distribuir cada coisa no seu lugar certo, o açúcar que ficaria acumulado excessivo na corrente sanguínea, que ele é um tipo, funciona como ácido, ele começa a ser distribuído mais por todos os órgãos, e aí há um funcionamento mais harmônico dos órgãos. Então tem um outro efeito aí da água sobre o nosso organismo. Pessoal, estamos quase encerrando as últimas perguntas. A ação do íon de prata teria algumas ajuda para as patologias que interferem talvez no diabetes? Íons de prata ajudar a questão da melhoria da diabetes. Assim, eu não vou conseguir te responder se especificamente se tem algum estudo que os íons de prata auxiliariam na diabetes, né? Mas uma coisa é certa, assim, os íons de prata, eles têm uma atividade antimicrobiana, ou seja, eles matam bactérias, por exemplo, matam fungos, né? Agora, se nós olharmos o nosso metabolismo, o nosso organismo não precisa de prata. Então, a presença de íons de prata ajudaria a combater bactérias e fungos. Mas o nosso metabolismo basicamente não precisa dos íons de prata. Precisa do potássio, do magnésio, do cálcio. Agora, eu não sei te dizer se especificamente, né, lá nos efeitos de diabetes você teria algum efeito ainda. Eu tenho uma cliente que ela teve benefício dentro do contexto da diabetes. Ela tinha diabetes 300 e pouco, depois normalizou para praticamente 90, 95. Não, é impressionante isso. Pode ser que tenha, é um indicador, né? É um indicador importante. Para encerrar, Vanderlei. Essa foi uma pergunta que foi falada aquela vez que vocês foram convidados, apresentaram. O Marco falou uma vez e não, mas eu queria gravar bem na minha cabeça e também acredito que vai ajudar o pessoal e os colegas, né? A gente sabe das ações, dos benefícios, as ações principalmente condutibilidade, né? Ionização, o alinhamento da molécula, tudo importante, né? Mas a chave seria a mineralização, né? Uma coisa importante que o Gilmar frisou tempos atrás, o que acontece? A nossa alimentação, a nossa energia vem da alimentação, né? Os macros, micronutrientes, vitaminas e minerais, vai dar energia, é o processo. Só que os minerais do equalizador não precisam mais ser quebrados, né? Seria isso que o mar. Extraídos, já estão prontos para consumir a alimentação a gente vai consumir, não tem que ser. Tem que ser extraídos ali. Exato, extraídos, né? Não sei o termo técnico. Em que sentido, né? Esse processo, eu acredito que aumente com a velocidade de equilíbrio, de melhora, né? Ter os minerais já prontos. Assim, vamos pensar no exemplo da vitamina A. A vitamina A, para ela ser transformada, chegar como vitamina A, principalmente em pele, cabelo, unha e fundo do olho para ajudar na visão, ela antes disso ela está concentrada, por exemplo, nos alimentos laranja, em forma pré-vitamina na forma de beta-caroteno. Ela é uma pré-vitamina. Ela precisa ser sintetizada, ou seja, ela precisa de um processador que faça a extração do conteúdo para passar no nosso corpo pelo nosso grande processador, que é o fígado, para daí ser transformado em vitamina A, esse beta-caroteno, que é uma pré-vitamina, para daí ser biodistribuído no organismo. Nos alimentos como um todo, por exemplo, a gente tem que comer minerais através da alimentação, principalmente alimentos verde escuro, que vai ter cálcio, fonte de cálcio, de potássio, de magnésio e outros minerais. Tá? Ele não está pronto ali. Ele vai estar dentro da fibra. Você vai ter que consumir essa fibra em algum momento lá no nosso estômago, a partir dos ácidos biliares e ácido gástrico, né? Principalmente o ácido clorídrico, que faz parte do nosso estômago, ele vai quebrar então essa cápsula aonde está lá dentro, e de lá tem que sair o nutriente, e dali tem que ser encapsulado para a água, para a corrente sanguínea, para até chegar a distribuir. Por exemplo, né? O cálcio e o magnésio juntos são mais de 700 funções bioquímicas no nosso organismo.
cálcio, melhoramento da função renal, deslizamento cardíaco, de músculos cardíacos e tal, estrutura óssea e por aí vai. Tá? Conexão cerebral, tudo depende de cálcio e magnésio. No caso da água, esse nutriente, ele está ali dentro da estrutura mineral, né, professor? E ele vai para a água, já está pronto. Ele passa, porque a digestão são 4 etapas. Das 4 etapas, a última, que é o nutriente em si, que é absorvido e levado para aonde tem que ser levado para fazer todas essas reações. No caso da água, você simplesmente, ao passo que você tomou o gole, essas 3 etapas já estão prontas. Vai na última, que é a absorção. Começa onde? Desde as papilas gustativas, as enzimas que vão ser processadas desde a boca, das glândulas de absorção, começa ali, porque ele está pronto. Ele saiu, liberou, está aqui dentro da água. Puf, tomou das 4 fases da digestão, não precisa o processo digestivo, o processo de degradação, vai para o intestino delgado, que é onde absorve boa parte dos nutrientes, vai para o intestino grosso, e ainda antes de sair, o intestino grosso ainda tenta aproveitar, o corpo faz isso, ele tenta aproveitar o máximo do nutriente que já está separado da sua fase inicial, que estava encapsulado numa fibra, por exemplo. Então, essa é a diferença. A água está prontinha, você tomou, absorveu, desde a boca. Então, por isso que no estômago ela acelera mais o processo. E ela ajuda aí no processo digestivo. Por isso que o ideal, que nem os orientais têm, no máximo de volume que a gente deveria consumir com alimentos, e assim mesmo temperatura ambiente, e até o levemente morto, é no máximo 50 ml para ajudar no bolo digestivo e na absorção dos alimentos. Mais do que 50 ml, começa o processo inverso. A gente começa a perder muitos nutrientes, porque vai começar o processo de degradação e vai eliminar tudo fora. Então, não sei se respondi, era isso. Se o professor tem alguma coisa para complementar. Não, é isso mesmo. E só um acréscimo, assim, só para vocês entenderem melhor, né? No final de tudo, o organismo precisa que os nutrientes eles entrem nas células. É isso? E todas as células têm um recobrimento, que é a membrana. E para passar por essa membrana tem que ser muito pequenininho. Então, as espécies iônicas de potássio, de cálcio, etc., já estão prontas para esse processo. Isso que o Gilmar está comentando, vindo de outras fontes, né? Precisa o organismo gastar energia, processar, até chegar no íon de potássio, porque se não estiver na forma de íon, a célula não vai capturar esse potássio. O potássio vai ficar por aí e não vai entrar. Pronto. Quando você faz o processo de equalização, o potássio já é retirado dos elementos do aparelho e já está pronto na forma iônica. Ou seja, rapidamente é absorvido e, além disso, já é absorvido, vou falar assim, do tamanho certo. A célula ela vai receber prontinha, ela vai pegar. Por isso que ela puxa para tomar. Exatamente. Então o processo é mais eficiente para transportar com água equalizada, exatamente. E ajuda o organismo. Tendo um resumo de ter um gasto de energia do organismo menor, bem menor, a absorção é maior e, logicamente, com isso vai ter mais benefícios. Saúde, né? Saúde, né? É isso. Pessoal, nós ficaremos aqui um bom tempo, né? A gente já estourou o nosso tempo, é muito produtivo isso, né? Ver que a gente ainda tem muito para aprender, por isso que os treinamentos são importantes. Não é só o treinamento presencial, mas o online que a gente faz semanalmente, a gente tem que estar sempre atento, que um detalhe, né? Hoje, muitas das coisas que a gente falou aqui, a gente já vem ao longo dos anos falando e ainda temos dúvida, então isso prova que nós precisamos mais treinamento, estar presente nos treinamentos online, né? Possivelmente a gente vai ter mais treinamentos semanais para que as pessoas possam, num horário ou no outro, estar presente nisso. Bom, gostaria que o Balso desse as suas considerações dessa primeira fala aqui, o professor encerrando, depois o Mércio, depois a gente encerra com o professor. Na verdade, agradecer ao Fiore pela presença dele aqui, para dar uma aula para nós de novo, né? E gostaria de acrescentar assim, usem o livro. Esse livro foi o mestrado da Jéssica,
ele tem muita informação boa, né? Usem o livro, usem o nome da universidade, usem o nome da pesquisa quando vocês vão vender, né? Dá mais segurança, dá mais credibilidade quando tem uma universidade que tem um estudo em cima do produto, né? Então, para vocês usarem isso, não é apenas de chegar lá e oferecer um produto para vender. Expliquem o que é esse produto, como que ele foi criado, onde que ele foi pesquisado, o que ele faz, porque tem um livro na mão, né? Então, isso é dá para dizer assim, 90% da tua venda está em cima da explicação, né? Usem o livro. Muda o assunto. Isso vocês têm que usar. Usam a pesquisa, usam a universidade, que foi feito para isso, né? E a edição 2 vai ficar melhor ainda. Agradecendo a agradecendo a Gilmar, nossa, todos que estão presentes aqui. Realmente foi uma aula, né? Todos os momentos proporcionados são de grande valia. Só temos que agradecer, né? Essa presença maravilhosa. E a gente não vê a hora de retornar, como diz o Gilmar, nós poderíamos ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, absorvendo tantas informações, que não é cansativo, né? É simplesmente maravilhoso, é aproveitado. Isso é a nossa faculdade, né, Gilmar? É por isso que os treinamentos, as apresentações, é de grande importância. Vocês virem aqui, com certeza vão sair com mais informações, mais conteúdo, mais conhecimento. Eu acho que seria isso, né? Eu agradeço a presença do Dr. Gilmar e do mestre Fiore. Contrário, mestre. Meu pai sempre falou, tem 2 faculdades. Tomara que você tenha as 2. Tem a faculdade da vida e a faculdade acadêmica. Então tem o doutorado, né? Mas está a caminho do doutorado acadêmico também, vai ter as 2. Né? Bom, agradecemos a presença do professor Fiore, né? A gente chama ele carinhosamente de professor, porque cada vez que ele vem, traz informações novas, traz conteúdo novo e não novo, vai clareando cada vez mais, a gente vai aprendendo, né? E a gente vai consolidando os nossos conhecimentos. E com certeza, né, a gente vai promover algum treinamento online. O professor Costa, tem muita gente que não pode estar hoje, que seria muito importante. De repente a gente vai fazer no final de semana, aí no sábado à tarde, alguns módulos, exatamente para poder qualificar todo mundo falar a mesma linguagem. Muito obrigado a todos, obrigado professor, e as palavras finais, professor. Bom, eu quero dizer para vocês que isso aqui para mim é um ganho de manhã, né? Mas já perceberam que eu gosto de falar, legal, por isso que eu sou professor, né? Eu acho que esse é um momento de auge para um professor. Nosso objetivo realmente é contribuir com a sociedade. A primeira palavra é a sociedade, né? Eu vejo que é isso que vocês estão fazendo. Estão levando saúde às pessoas, com respeito, com responsabilidade, né? Eu acho que isso é fantástico. Então, parabéns a vocês. Eu fico muito feliz em poder estar contribuindo. Da mesma maneira, a empresa, porque é uma atitude da empresa, e isso tem que ser valorizado, né? Porque nem todas as empresas pensam dessa maneira e agem dessa maneira. Então, parabéns à empresa pela atitude. Realmente não basta falar, querer fazer, tem que ter a atitude de fazer. E essa empresa tem, faço esse meu depoimento. Para mim, enquanto profissional, é o meu grande objetivo ético, moral e pessoal. Estar contribuindo para vocês. Eu sou um servidor público, sou um pesquisador público, e esse é o grande objetivo, é poder contribuir com o meu trabalho, com a minha pesquisa, para a sociedade que contribui para nós. Então deixo aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento por vocês todos, né? E ao mesmo tempo a gratidão das universidades que eu represento aqui. Então, no Chapecó, não legalmente, como pesquisador e profissional, né, da pesquisa, e da Universidade Federal, Tecnológica Federal do Paraná. Para nós, com certeza, o maior retorno é ter esse resultado, né? Então, eu coloco aqui, deixo sempre a universidade à disposição, o meu grupo de pesquisa, falo pelo meu grupo de pesquisa, tem lá umas 40, 50 pessoas entre alunos e professores, e eu acho que logo a gente trará novas novidades, né? Algumas coisas boas
novas, né? E claro, me coloco sim à disposição, Gilmar, né? Se Gilmar, a outras lives, a outros momentos, a tirar dúvidas também de vocês. Nem tirar dúvidas, né? Às vezes eu tenho dúvidas, vocês podem também me esclarecer, a gente aprende juntos, tá? Para mim foi um ganho pro domingo, tá? Obrigado a vocês. Pessoal,